Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender a fazer um sumário automático no Word. Então vocês sempre têm essa dificuldade de criar ou até mesmo adaptar o sumário automático. Peguei um exemplo aqui, um relatório totalmente desformatado. Esse relatório não tem formatação nenhuma, vocês podem ver aqui títulos. E isso não tem problema nenhum, vocês podem começar a digitar seu texto sem formatação nenhuma e isso vai ser mais fácil para formatar ele depois. Tá? Então depois de tudo digitado, vamos supor que eu terminei o relatório e eu quero criar um sumário, uma lista de figuras e uma lista de tabelas. Eu vou dar um conselho para vocês, aprenderem a utilizar essa ferramenta aqui, que é mostrar marcas de parágrafo. Tá? Então, se vocês habilitarem essa ferramenta, vai aparecer alguns caracteres e cada caractere simboliza um determinado coisa no seu texto. Por exemplo, esse caractere aqui parece um P invertido, ele é para indicar que há uma quebra de linha nesse local aqui. Então, aqui quebra a linha e vem para esse parágrafo. Então, vai saindo cada uma para um parágrafo, quer dizer então que entre sumário e lista de figuras tem 2 parágrafos, certo? Eu posso deletar, vai ter só um, clico Enter e vai ter 2. Certo? Não sei se vocês estão vendo, tem alguns pontinhos no meio das palavras. Isso aqui indica espaço. Então, se eu apertar a barra de espaço, cada espaço a mais que eu tenho vai ser simbolizado por um ponto. E isso é útil porque, às vezes, tem palavras que a gente digita que ela vai ter, por exemplo, leito fluidizado. Nesse caso aqui tem 2 espaços entre leito e fluidizado. E o necessário é apenas um, certo? Então isso aqui vai ajudar vocês bastante a formatar o texto de vocês. Tá? Segunda coisa, eu vou deixar habilitado isso aqui, só para a gente ter uma noção melhor de formatação das coisas. Inclusive, a grande maioria do problema de desformatação do Word, que ele teima em não formatar do jeito que a gente quer, é porque a gente não está vendo o que tem nos espaços vazios. Por exemplo, se eu desabilitar, eu não sei o que tem entre sumário e figuras. Agora aqui, dessa maneira, eu sei que tem 2 espaços, então fica bem mais fácil. Nós vamos criar um sumário, uma lista de figuras e uma lista de tabelas com esse texto aqui. Esse texto, nós temos 3 níveis de títulos. Temos o nível 1, temos o nível 2 e o nível 3. Certo? Então, por exemplo, no 3, na seção 3, nós temos o nível 1, que é o capítulo 3, o nível 2, que é o capítulo 3.1, e o nível 3, que é o capítulo 3.1.1. Nós temos também os títulos das figuras e os títulos das tabelas. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com essa parte aqui de estilos, porque é por meio dessa parte de estilos que a gente formata o texto todo e ele linka para fazer o sumário, certo? Então a gente vai vir aqui, primeiramente no estilo normal, é o estilo que o seu texto está, nós vamos editar ele, então o que não é título, ele vai ser formatado como normal, e a gente vai editar ele. Então vamos clicar aqui em normal, botão direito, modificar. O normal eu vou modificar e aí vocês vão colocar o tamanho do texto de vocês. Por exemplo, o artigo lá que vocês estão digitando, ou o relatório que vocês estão digitando, fala que o texto tem que ser Times, tamanho 11, justificado, preto, E se vocês quiserem mexer no parágrafo, vocês vêm aqui em formatar e aí vai ter tudo que vocês precisam para mexer. Então, parágrafo, lá fala que o texto tem que ter um parágrafo de primeira linha de 1 centímetro, um espaçamento depois de 6 pontos e espaçamento entre linhas de 1,15. E aí vocês formatam do jeito que vocês quiserem. Tá? Então, editei o meu estilo chamado normal. Certo? Agora, eu quero formatar os estilos de primeiro título, de nível 1 do título, que é introdução, 2 objetivo, 3 é visão. E aí vocês vão vir aqui e vão criar um estilo. Tá? Eu vou colocar aqui Irineu 1. Irineu 1, ele vai ser o primeiro nível de títulos meus. E eu posso modificar. Irineu 1 vai ser um título que tem fonte 14, negrito, justificado, o parágrafo
não vai ter recuo, né? Posso tirar aqui. De primeira linha também com 1 centímetro, assim como o texto. E espaçamento antes e depois de 6 pontos e múltiplos entre linhas de 1,15. Ok? Então vocês editam da forma que vocês acharem que fica bonito o texto de vocês. E aperto OK. Tá, aqui ele acabou formatando, mas não precisava, tá? Essa formatação aqui depois a gente vai mexer nela. Então vou desformatar ela aqui, certo? E vamos criar o estilo para o nível 2. Então vou chamar de Irineu 2. O Irineu 2, ele vai ser esses títulos menorzinhos aqui, né? Eles já podem ter um tamanho maior, né, do que o texto, mas menor do que o de nível 1. Vamos por 12. Negrito. Vamos botar a mesma formatação de parágrafo, sem recuo, primeira linha de 1 centímetro. 6 antes e 6 depois com múltiplos entre linhas de 1,15. Ok? Então formato do jeito que vocês acharem que fica bonito, né, o título de nível 2. E vou criar agora título de nível 3. Título de nível 3. O de nível 3, né, ele pode ser formatado com o mesmo tamanho do texto, mas ao invés de estar em negrito, a gente pode botar ele em itálico. Tá? Com a formatação de parágrafo de primeira linha, igual está aqui. Né? Ok. Formatei de nível 1, nível 2 e nível 3. Agora eu tenho que criar uma formatação para a figura, que eu vou chamar de Irineu Fig. Para a figura, né, a gente pode pegar um texto do tamanho normal. Né? Nesse caso aqui, não é comum fazer, mas vamos fazer o seguinte, vamos botar a mesma formatação do texto, primeira linha, o espaçamento de primeira linha, o parágrafo de primeira linha de 1 centímetro, não precisa de ter, ele é uma legenda, né, um nome da figura, então não precisa ter parágrafo, tanto é que ele vai estar centralizado junto com a figura. O espaçamento antes não é bom ter espaçamento, que é bom que ele fica bem próximo da minha figura. E depois é bom que tenha um espaçamento, porque ele vai precisar de ter um espaçamento dessa legenda da figura com o próximo texto do próximo parágrafo. Certo? Então vamos deixar 6 aqui e 0 antes. Para dar uma diferença, vamos supor aqui que o autor pediu para a gente botar as figuras com sublinhado. Tá? O título das figuras. Então vou botar sublinhado aqui. Só para diferenciar, para vocês verem que fica diferente. Ok. Vou criar agora um estilo para tabela. Irineu Tab. O estilo da tabela ele vai ser semelhante ao da figura, né? Times 11, mesmo do texto. Não vou botar sublinhado nesse caso da tabela. Vamos supor que o autor ou o artigo pediu para a gente botar itálico os títulos da tabela. Tá? Então vamos botar itálico só para a gente ver a diferença. Centralizado também, né? O título da tabela fica em cima da tabela, centralizado. Sem espaçamento de parágrafo. Sem parágrafo, e o espaçamento, nesse caso aqui, vamos pensar lá, o título da figura está acima da tabela. Então nós temos que ter um espaçamento antes desse título, para ele ficar longe do texto do parágrafo anterior, e depois do título já vem a tabela. Então, para que ele fique bem colado, vamos deixar um espaçamento de 0 aqui. Ok? Criei figura. Certo? Criei de todos. Agora eu posso vir formatando um por um. Tá, e aí fica super fácil. Por quê? Porque, olha, o sumário, a lista de figuras e a lista de tabelas, a gente pode formatar, por exemplo, com... vamos fazer uma outra formatação para eles aqui. Vamos criar um estilo. Então, vamos chamar aqui de Irineu. Um estilo eles vão ser formatados diferente, né? Então eu posso chamar aqui de Irineu 0, né?
que é a lista de figura 0. Eles podem ser grandes, negrito, centralizado. Depois que vocês assistirem o vídeo todo, vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui com relação a esses valores, tá? Mas não se preocupem. Não tem recuo, né? Não tem espaçamento parágrafo, espaçamento antes e depois de 6 com múltiplos de 1/15. Ok. Aperto OK. E aí começa. Formatei o texto do sumário. E aí que é importante aparecer, né, esses pezinhos aqui. Eu preciso formatar tudo que não é título como sendo normal, né? Então esse é normal, esse é o Irineu 0, esse é normal, esse é Irineu 0, normal, esse é o título de nível 1, então é Irineu 1, esse aqui é texto normal, esse nível 1 também, esse aqui já é nível 2, esse aqui é normal, título de nível 2, Irineu 2, normal, texto de nível 1, Irineu 1, esse aqui, nível 2, Irineu 2, formatação normal, esse aqui é texto de nível 3, então é Irineu 3, esse normal. Isso é uma figura, né? O título da figura é essa. Então vai ser Irineu Fig. Tá vendo? Que está sublinhado. Centralizou. A figura também pode ir normalmente centralizada, né? A gente não precisa perder muito tempo com ela. Esse aqui é um texto normal mesmo. E esse aqui é o texto da tabela. Então é Irineu Tab. Itálico, igual a gente colocou. Certo? E o resto aqui normal também, já está como normal. Tá? Formatei meu artigo inteiro sem ter que ficar selecionando nada daqui. Somente com os estilos que eu tenho. E a vantagem é que depois que você cria esses estilos, por exemplo, se eu quiser mudar todo o título, né, de primeiro nível para outra formatação, eu venho aqui em modificar. Sei lá, quer colocar em vez de preto, colocar vermelho. Tudo que eu formatei com primeira formatação fica formatado da maneira que eu modifiquei, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, de formatação de nível 2, se eu quiser vir aqui e botar aqui, ao invés de justificados, são todos centralizados agora, todos de nível 2 vão centralizar, certo? Vamos desfazer. Então vamos lá. Primeiro criar o sumário, né? Primeira etapa fizemos, né? A segunda etapa, criar o sumário. Então vocês vêm aqui em referência, sumário, personalizar sumário. E aí vocês vêm aqui, mostrar a quantidade de níveis, né? Eu quero um sumário com 3 níveis. Tem o título nível 1, nível 2, nível 3. 3 níveis. Eu venho em opções e seleciono quais que são aqueles títulos que ele vai aparecer no sumário para mim. O padrão dele é aparecer o título 1, 2 e 3, mas não é esse estilo que eu apliquei no meu texto. Então eu apago, tá? E venho aqui e coloco que o nível 1 do meu título é o Irineu 1, o nível 2 é o Irineu 2 e o nível 3, Irineu 3. Certo? Aperto OK, ele gera automaticamente o meu sumário, né? Então, nível 1, ele mostrou como nível 1, nível 2, ele deu um recuo para mostrar que é nível 2, e nível 3, ele deu mais um recuo para mostrar que é nível 3. E aí, o interessante é, por exemplo, se eu passar, né, esse revisão bibliográfica da página 1 para a página 2, eu posso vir aqui, revisão bibliográfica está na página 1, né, clico com o botão direito e coloco atualizar campo, por exemplo, atualizar o índice inteiro. E ele passa a revisão bibliográfica para a página 2. Então, vocês podem ir construindo e fazer depois a atualização somente do índice, que ele atualiza automaticamente as páginas aqui do meu sumário, certo? Lista de figuras, a mesma coisa. Eu venho em referências, sumário, personalizar sumário. Como figura é somente um nível, né, eu seleciono mostrar somente o nível, que são as listas
das figuras minhas. Venho em opções e seleciono, né, aqui ele mostra como default o título 1, seleciono qual que é o nível, qual formatação que eu quero colocar nesse sumário. Nesse caso é a lista de figuras e o nível 1 então é tudo que eu formatei como Irineu Fig. Ok, ele vai falar, deseja substituir o sumário selecionado, esse daqui, você põe que não, porque você não quer substituir esse sumário, você quer criar um novo. Então, ele vai criar um sumário só para a lista de figuras. Então, tudo que você formatar com figura, ele vai depois no final, você clica com o botão direito, atualizar campo, atualizar o índice inteiro e ele vai botar aqui, certo? A lista de tabelas da mesma forma, né? Sumário, personalizar sumário, um nível, que é só o nível da tabela, tá? E aí ele vai marcar o título 1 como default, você tira e você vem em Irineu Tab e põe como sendo o primeiro nível do seu sumário. O único nível, na verdade, né? Ok, ok. Não quero substituir, ele vai criar um novo para mim, que é o título da tabela 1, que é esse aqui que eu formatei como Irineu Tab, certo? Uma observação importante aqui. Por que eu gosto de habilitar essa opção? Porque às vezes a gente tem mania de vir aqui, né, por exemplo, na frente desse título, apertar Enter, né? E aí, vocês vêm aqui e falam, vou começar a digitar o texto aqui e tal, aí vocês vêm e já diminui aqui e deixa no mesmo padrão do seu texto. Só que tem um problema, porque às vezes, quando você formata aqui como Irineu 1, dá um Enter, esse texto está formatado como Irineu 1 também, certo? Mas ele está da mesma forma do que um texto, que esse texto normal seu, né? Então, quando você vir aqui e atualiza o campo, ele vai mostrar o quê? Vai mostrar a introdução e inclusive o texto que você deu Enter aqui e começou a digitar. Porque essa parte está formatada como Irineu 1. Tá? Para resolver, o que eu faço? Formato ela como Irineu normal, que ele vai tirar daquele valor, certo? Dependendo da versão do seu Word, ele vai aparecer um quadradinho aqui do lado, indicando que aquele local está formatado de maneira diferente. Tá? E só é habilitado esse quadradinho quando está com essa função habilitada aqui. Ok? Então, isso aqui é fácil, né? Na dúvida, sempre que vocês pegarem algo que já está com o sumário pronto, né? Por exemplo, eu quero vir aqui agora e iniciar a seção 4. Eu venho aqui, copio a seção 3, né? Copio e ponho aqui seção 4, materiais certo? Então essa é uma forma. Eu atualizo e ele já vai inserir materiais e métodos. E a outra forma, é a forma correta, né? É vocês pegarem aqui e digitar. Item 5, resultados. E aí vocês, depois de escrever, vocês vêm e formata como Irineu 1. Tá? E aí ele vem aqui, você atualiza o índice inteiro. Ok? Então ele vai aparecendo. Então isso é muito prático, pessoal, porque vocês podem, né, inserir uma figura aqui, sei lá, figura 2. E aí do nada, né, vocês já tem a formatação disso aqui pronto, vocês vêm, figura 2 ele já vai com o título da figura. Tabela 2. Né, esse aqui tem uma tabela, você já vem, formata ela com nome de tabela. Né, se eu quiser começar uma sessão de nível 2 aqui, você vem, inicia a sessão e já formata com o nível 2. Tá? E aqui eu posso começar uma sessão de nível 3. Já formatar nível 3 e assim por diante. Vocês vão escrevendo, né, tudo com formatação normal. E aí você vai levando o texto já pronto. E aí é aquilo que eu falei. Se vocês quiserem mudar o título, a formatação de todos os títulos, é só vir alterar aqui, modificar
a formatação do título de nível 1 e todos os títulos vão formatar de maneira igual. Então é isso, pessoal. Espero que seja útil na vida de vocês, tá? E aí, vocês, só para finalizar aqui, desabilita, caso vocês queiram ver o arquivo da maneira que ele vai ser impresso, né? E agradeço pela visualização. Mostrem para os seus colegas, né? Transmitem esse vídeo, esse conhecimento para os colegas de vocês, para que eles possam também aprender a fazer essa forma de sumário automático, que vai facilitar muito na vida de vocês.